Nesse vídeo vou falar qual o melhor brinquedo para estimular a criança. Então, se você quer saber sobre esse tema, vem comigo. Olá, bem-vindos ao meu canal Movimento Aqui de 100 Neuro. Eu sou a Keila e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês qual o melhor brinquedo para estimular o meu filho, a minha criança. A gente pensa em dar brinquedos, mas às vezes a gente fica perdido em qual brinquedo que a gente compra para o nosso filho ou muitas vezes para presentear outra criança. Para saber essa dúvida, eu indico que você primeiro aprenda sobre o desenvolvimento infantil, que primeiro você sabe em qual fase de desenvolvimento está essa criança. E eu quero apresentar para vocês as fases de desenvolvimento segundo Piaget e segundo Galahu, para daí sim a gente ver quais as características que nós devemos levar em conta para poder escolher um brinquedo adequado. Piaget acreditava que a criança ela é o ser ativo na sua aprendizagem. Ela é um mini cientista que explora, experimenta, que ela analisa, que ela aprende com o que ela viu anteriormente e agora. Então ela está sempre em reorganização desse aprendizado dela. Então, para ele, essa questão cognitiva dessa criança estava sempre sendo moldada, sendo reorganizada de acordo com a sua maturação biológica e de acordo com as experiências que ela vivia, com o seu ambiente, com a riqueza de oportunidades que ela tinha. Dentro disso, Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo em 4 períodos. Os 4 períodos que Piaget dividiu se chamam sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto de 7 a 11 anos e operatório formal de 11 a 14 anos. Nós vamos nos manter diante dos períodos que estão dentro da primeira infância, e são eles: o sensório-motor, o período sensório-motor, a fase sensório-motora. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. O bebê constrói esquemas de ação para assimilar mentalmente um meio. A inteligência prática, noções de espaço e tempo construídas pela ação. O sujeito vai aos poucos se separando do objeto. Então, aqui nesse período sensório-motor, nessa fase sensório-motora, é aquele período em que o aprendizado está ligado com um tanto de contato sensorial que essa criança tem. Para o aprendizado ser gerado, a criança precisa ter contatos sensoriais, seja por meio do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, do sistema proprioceptivo ou do equilíbrio, que também fazem parte dos sentidos, tá? Então, esse período, ele é gerado o aprendizado de acordo com as experiências sensoriais que essa criança vai tendo e as experiências motoras que essa criança vai tendo. Pré-operatório vai de 2 a 7 anos. É o aparecimento de representações mentais, desenvolvendo as funções simbólicas, o egocentrismo, a criança não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro, não aceita o acaso, tudo deve ter uma explicação, possui percepção global sem discriminar detalhes, se leva pela aparência ao relacionar fatos. Então, aqui nessa fase pré-operatória, tem muito de que a criança, ela começa a perceber o faz de conta, mas ela não sabe separar o real do imaginário. Então, e muitas vezes ela pode ter medo de muitas coisas por estar nesse período. Ela começa a querer saber muito dos porquês, né? Então, ela começa a querer explorar mais, né? E ela é mais instigada a querer saber mais das coisas. E o outro que nós temos que observar são as fases de desenvolvimento motora dessa criança, que a gente vai entender um pouquinho segundo Galahu. Galahu divide as fases de desenvolvimento motor em 4 estágios.
O primeiro estágio é a fase motora reflexiva, que começa dentro do útero e vai até 1 ano. Os reflexos são as primeiras formas de movimento humano, os mesmos são movimentos involuntários que formam a base para as fases do desenvolvimento motor. A partir da atividade de reflexo, o bebê obtém informações sobre o ambiente. Ou seja, praticamente nessa fase, a criança não tem domínio nenhum sobre o corpo dela. Ela está aprendendo a conhecer a si mesma, o outro e o mundo em que ela vive. A segunda fase, segundo estágio, é a fase motora rudimentar, que vai do nascimento até os 2 anos. Os movimentos rudimentares são determinados de forma maturacional e caracterizam-se por uma sequência de aparecimento previsível. Essa sequência é resistente a alterações em condições normais. Elas envolvem movimentos estabilizadores, como obter o controle da cabeça, pescoço, músculos do tronco, as tarefas manipulativas de alcançar, agarrar e soltar, e os movimentos locomotores de arrastar-se, de engatinhar e de caminhar. Nessa fase motora rudimentar, então, o essencial é que a criança vai aprendendo a controlar o corpo dela. Ela vai aprendendo a entender como que esse corpo funciona de forma rudimentar. Então ela não tem muito controle do seu corpo. E por isso que também tem essa fase aí que a criança pega muito as coisas, ela quer colocar a mão em tudo, porque é uma coisa que ela não consegue controlar, é instinto dela, porque ela está nessa fase de querer agarrar as coisas, de pegar, e ela vai conhecendo esse mundo por meio dessa manipulação, por meio de se mexer pra lá e pra cá, né? E aí é quando a gente muitas vezes quer que ela dê uma pausa pra gente ter um respiro, mas a gente precisa lembrar que criança foi feita para se movimentar. E a outra fase que nós vamos ver, que é a fase motora fundamental, vai de 2 a 7 anos. As habilidades motoras fundamentais da primeira infância são consequências da fase de movimentos rudimentares do período neonatal. Essa fase do desenvolvimento motor representa um período na qual as crianças pequenas estão envolvidas ativamente na exploração e na experimentação das capacidades motoras de seus corpos. Então, nessa fase motora fundamental, aqui a criança já tem um domínio melhor do seu corpo, ela já consegue sentar, levantar. Então, aqui agora ela quer melhorar essas habilidades motoras dela. Então, ela vai querer começar a subir e descer, ela vai querer explorar os materiais de diferentes formas, porque ela tem essa necessidade de melhorar essas aprendizagens que ela teve até aqui. Por isso que é muito importante nesse período também nós darmos para a criança a maior possibilidade de movimentos que nós pudermos. Que ela tenha a oportunidade de se movimentar de diferentes formas, em diferentes texturas, jogando uma bola na grama, na terra, na areia. Que ela tenha essa possibilidade de ir em parquinhos de diferentes formas. Que ela tenha a liberdade de explorar o seu próprio corpo de diferentes formas, rolando, tentando fazer uma estrelinha, tentando se pendurar numa árvore, né? Então ela precisa ter essa liberdade, com certeza, com segurança e dentro do que é possível ainda naquela faixa etária dela. A outra fase do galahu nós não vamos entrar, que é a fase motora especializada, porque ela já sai fora da primeira infância, então nós vamos nos ater somente a essas 3 fases. Agora que nós aprendemos sobre as fases de desenvolvimento da criança, as fases cognitivas e motoras, fica fácil entender qual o melhor brinquedo para estimular as crianças, né? Só que não, né? Por isso que eu vou trazer outras contribuições também para vocês. E a segunda contribuição que eu quero trazer é de que o melhor brinquedo para estimular a criança é a mãe. Isso mesmo. E eu trago essa fala não é para trazer um pesar de que tudo recai sobre a mãe, não. É porque esse vínculo e essa estimulação já existe com a mãe desde o período intrauterino dessa criança.
Então, desde a barriga, a mãe já tem uma conexão muito forte com a criança, já tem estimulações acontecendo ali, né? Por meio da audição, pelo que a mãe se alimenta e manda para essa criança, pelos momentos de afago da mãe com a barriga, não que o pai não tenha, mas como a barriga está com a mãe, é muito mais forte que isso seja com a mãe. Então, inicialmente, o melhor para estimular a criança é a mãe, enquanto a criança é bebê. Isso vai acontecer enquanto a mãe está amamentando, ela pode estar afagando a criança, então tem uma estimulação sensorial, ou pode estar cantando para essa criança, tem uma estimulação auditiva, ou pode estar lendo para essa criança, que também é uma estimulação auditiva. Enquanto dar um banho, tem uma estimulação sensorial, lavando a criança, né? Pode também estar cantando para ela ou contando para ela as partes do seu corpo. Existe estimulação aí. Lembra que a gente está no período sensório-motor? Então é muito importante que essas estimulações sejam sensoriais para que a parte motora dessa criança seja ativada. Porque para o planejamento motor existir, para o movimento existir, antes a criança precisou de um estímulo sensorial, para daí sim chegar à resposta motora. Então, inicialmente é a mãe que vai trazer essa estimulação. E a terceira contribuição, objetos ou brinquedos. Então, depois que a criança começou a conhecer ela mesma, o outro e o mundo em que ela vive por meio da mãe, ela vai ser apresentada aos objetos ou brinquedos, né? E aí sim ela vai começar a conhecer mais ainda o mundo e as coisas que estão nesse mundo. Então ela vai começar a conhecer as cores, e não quer dizer que ela vai distinguir cor, mas ela vai ver as tonalidades diferentes, ela vai ver as formas, ela vai ver o peso, a textura, ela vai tentar fazer alguma coisa, mexer o corpo dela, porque ela está na fase motora, né? Então, quando colocar um chocalho na mão dela, que tem um peso, uma textura tátil diferente e tem um barulhinho, uma textura auditiva diferente, ela vai tentar fazer algum movimento motor com isso. Então, em geral, nesse período, a gente apresenta que tipo de brinquedos? Chocalhos, mordedores, ou brinquedos de outras texturas diferentes que a criança vai poder levar na boca dela, né? E aí ela vai também ter umas estimulações por meio desses objetos e desses brinquedos. E é interessante que a gente deixe a criança ter liberdade para explorar nesse momento que a gente apresentou algo novo, que a gente não mostre para ela o que faz, mas que a gente deixe ali disponível, entregue para ela e deixe ela absorver, testar, experimentar, ou como Piaget falava, né? Ser um cientista e explorar aquilo da forma dela. E depois você pode apresentar as formas de uso do brinquedo ou do material dado para a criança. Então, depois que veio a mãe, que veio os objetos e os brinquedos, a gente entra agora na quarta contribuição, que é brinquedos que dependem da criança. O que é isso, Keila? Todo brinquedo depende da criança? Não. Tem muitos brinquedos que não dependem da criança para eles existirem, para eles funcionarem. Tem brinquedos que você aperta um botão e o brinquedo faz tudo sozinho. Gente, isso não tem estímulo nenhum para a criança, muito menos engajamento. Ela pode até gostar no momento que ela ganhou, mas eu tenho certeza absoluta que depois esse brinquedo vai virar um móvel decorativo na casa. Então procure investir em brinquedos que dependam da criança para existir. Por exemplo, blocos de montar. Um bloco de montar em si mesmo não é nada se a criança não fizer nenhuma coisa com ele. Precisa da criança para existir um formato, para existir um porquê daquele brinquedo. Então sempre procure brinquedos que dependam que a criança faça alguma coisa para esse brinquedo existir. Até porque são esses brinquedos que mais engajam, que mais chamam a atenção das crianças e que mais estimulam as crianças, de várias formas diferentes. Então, como eu disse anteriormente, na contribuição anterior, nesse momento também, esses brinquedos que você for comprar que dependam da criança para existir, deixe com que a criança explore livremente, depois a gente vai lá e passa para ela o que mais ela pode fazer. A gente tem uma grande mania de querer ensinar,
sem deixar a criança conhecer por ela mesma, e isso é muito ruim, isso desestimula a criança, né? Então, esses são brinquedos em que você deve investir, que dependam da criança para existir. Então, a quinta contribuição são os brinquedos não estruturados. Brinquedos não estruturados é tudo aquilo que não foi feito para brincar. Você já percebeu, tenho certeza absoluta, de que a sua criança gosta mais de brincar com coisas que não são brinquedos do que com os brinquedos dela, não é verdade? Prova disso que as crianças abrem os armários da cozinha e querem pegar as panelas. Independente de serem bebês ou já estarem andando, já estarem se desenvolta melhor, né? Elas vão gostar de brincar com coisas que não foram feitas para brincar. E eu tenho um vídeo falando sobre isso, explicando melhor o que são brinquedos não estruturados e falando como que a gente pode aproveitar e aplicar. Eu vou deixar para vocês o link, depois vocês dão uma conferidinha, eu vou deixar abaixo na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ver, eu recomendo muito. Mas o que eu posso falar aqui nesse vídeo de qual brinquedo estimula melhor, né? Qual o melhor brinquedo para estimular a criança? É o seguinte: em vez de você ficar só comprando brinquedo para sua criança, em acabar hiperestimulando ela de tanto brinquedo que ela tem, em alguns momentos, deixa a criança fazer o seu próprio brinquedo, ela vai construir um brinquedo não estruturado. E isso ela pode fazer com materiais alternativos ou com sucata. Então, algumas coisas que você iria jogar fora pode virar um brinquedo para a criança, né? Por exemplo, um que é sempre o Coringa, caixas. Caixas de papelão de todos os formatos e tamanhos. Super engajam as crianças, elas fazem aquilo virar um barco, virar uma casa, virar um quadro para rabiscar, virar um lugar para se esconder, enfim. A infinidade absurda, é incrível o potencial de desenvolvimento que uma caixa de papelão pode dar para uma criança. Então, em alguns momentos, a minha contribuição é: deixe a criança construir o próprio brinquedo com coisas que não são brinquedos, né? E diminua aí essa quantidade de comprar brinquedos e deixa mais a criança fazer isso por ela. Então, essas são as contribuições que eu queria deixar nesse vídeo. Qual o melhor brinquedo para estimular a criança? Eu espero que com essas dicas, com essas contribuições, com esse conhecimento, fique mais claro, fique mais fácil para você estimular a sua criança e o seu filho aí na sua casa. E queria deixar um último recado para você. Lembre-se, o brincar é o palco de aprendizagem da criança. Um beijo, até a próxima!